E aí, pessoal, tudo bem? Espero aí que vocês estejam muito bem, né? Que Deus esteja abençoando todos vocês. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho aí do papel dos filhos em relação a cuidar dos pais. Nós, continuando aí em Timóteo, vamos hoje estudar um pouquinho sobre o que Paulo diz para Timóteo fazer no trabalho com as viúvas, tá certo? E nesse trecho aqui nós vamos retirar, com a graça de Deus, alguns ensinamentos ou uma reflexão para os filhos que têm pais para cuidar. E nos dias de pandemia, né, nós temos visto muitas pessoas aí tendo que cuidar realmente dos mais velhos, tendo que cuidar dos seus pais, avós, enfim, das pessoas que tanto amamos, tá certo? Mas vamos direto ao ponto. Eu queria que você, junto comigo aqui, lesse. Deixa eu ver se está uma coisa, está tudo certo, tudo certo. Vamos então ler o texto aqui em 1 Timóteo 5, do versículo 3 até o 8. Diz assim o Senhor: Cuide das viúvas, que não têm ninguém para ajudá-las. Mas, se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. A verdadeira viúva, aquela que é uma mulher sozinha no mundo, põe a sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e orações. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Amém? Até aí. Pessoal, aqui nesse pequeno trecho, nós estamos então, como eu disse, vendo o que Timóteo deveria fazer em relação às viúvas da igreja. E basicamente aqui nós temos convicção, e pelos estudos, que os judeus eram um dos povos que mais ajudavam os necessitados. Enquanto muitos outros povos não tinham esse amor, esse cuidado pelas pessoas que necessitavam, o judeu, pela sua prática, né, desde da antiguidade, enfim, da formação do povo, esse povo então tinha essa prática como algo normal, era do judeu já, tá certo? Mas, né, agora então, com o surgimento do cristianismo, muitas coisas que o judaísmo fazia foi mantido, e coisas positivas, né, como o caso essa ajuda aos necessitados. E aqui Paulo então ele começa a direcionar como que Timóteo deveria então ajudar as necessitadas, as viúvas necessitadas, né? Então, havia dois tipos de viúvas que nós podemos entender, né? A história vai nos dizer que tinha realmente as viúvas que os maridos faleceram, que realmente elas eram viúvas de fato por morte, né? Por viuvez mesmo. E tinham as viúvas que os maridos simplesmente abandonavam, né? Então, naquela época, a poligamia era algo muito comum, né? E o casamento em si era algo que não tinha muito valor. As mulheres eram deixadas à mercê, sem mais, sem menos, sem motivo aparente. E além disso, por conta da conversão de muitos homens, né, muitas famílias, esses homens que tinham várias esposas tinham que muitas vezes seguir a sua vida na monogamia, tinham que abrir mão de outras esposas. E pela questão cultural, né, então muitas esposas eram viúvas por o marido ter deixado ela, entenderam? Então haviam esses dois grupos de viúvas. Os dois grupos dependiam de muito cuidado, dependiam de muita sabedoria também para poder lidar, tá certo? Mas o que Timóteo teria que fazer então para poder tratar com essas pessoas? Eu queria rapidamente aqui seguir os versículos, né, para que pudéssemos explicá-los de uma forma mais clara. Versículo 3 vai dizer: cuide das viúvas, que não tem ninguém para ajudá-las. A primeira coisa que Timóteo tinha que fazer é cuidar das viúvas que não tinham família. Essas viúvas que não tinham família, elas eram muito necessitadas. E era onde o foco da igreja deveria estar direcionado. Então,
Por que Paulo já começa esse trecho falando, ó, quem não tem família, a viúva que não tem família, cuide delas. E o versículo 4 continua, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado necessário. Isso é algo que agrada a Deus. Então veja, o foco da igreja era as viúvas que não tinham família, porque as viúvas que tinham família, sejam filhos ou netos, eles que eram os responsáveis por cuidar dessas viúvas. Perceba que a igreja não assume toda a responsabilidade, pessoal. Como nós vimos aí nos outros textos, né, passados, a igreja ela não é criada, não foi criada para ser uma assistente social. Ela foi criada com o intuito de realmente a reunião dos santos e propagar o evangelho. É isso que é o foco da igreja. O social, ele é um amparo, né? Ele é secundário à missão da igreja, tá certo? Então, para que Timóteo então tivesse êxito aqui, Paulo recomenda: cuide daquelas que não têm família. Aquelas que têm família, a responsabilidade é da família, né? Então, o que isso ocorria, né? Se a igreja assumisse a responsabilidade das viúvas com família, os filhos, os netos dessa viúva poderiam muito bem relaxar. Essa era um problema e é um pecado normal do ser humano, que é a preguiça, né, a acomodação. Então veja, esses dois versículos vão ensinando essas questões para nós. Mas Paulo continua, no versículos 5 e 6. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha, põe sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e orações. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Pessoal, a viúva poderia agir então de duas formas, né? Ela sendo uma mulher temente ao Senhor, onde ela colocava sua esperança na sua tristeza, no caso, né, pela sua situação, em Deus, nas orações, na palavra do Senhor, né? Ou ela era uma viúva que não era temente. Ela então buscava sempre o seu bel prazer, ela buscava sempre o seu orgulho primeiro, né? A sua causa primeiro. Veja que há dois tipos de viúvas que Paulo descreve e que são muito bem descritas para os nossos dias também, né? Viúvas, então, que buscam no Senhor a esperança da sua salvação, da sua alegria, essas são viúvas aprovadas por Deus. Mas as viúvas que colocam-se em primeiro lugar, buscando o seu próprio prazer, buscando a sua vontade, tratando outras pessoas, então, fazendo com que com elas seja um peso para essas pessoas, essas viúvas, elas não agradam ao Senhor, né? É essa diferença que Paulo está explicando aqui para nós. Então acompanhe o raciocínio. Primeiro ele vai falar, então, que a igreja deveria cuidar das viúvas que são sozinhas, mas aquelas que tinham família, a família era responsável. Dentre essas duas classes de viúvas, havia então as classes de uma viúva que era sozinha no mundo e que era temente ao Senhor, ou a viúva que buscava o seu prazer, a sua boa vontade primeiro. Esses dois tipos de viúva, um agradava ao Senhor, a outra não. E aí Paulo então ensina no versículo 7 que Timóteo deveria ensinar isso para as pessoas, para que ninguém criticasse a igreja por ajudar alguém ou para não ajudar outro, para que ninguém criticasse a igreja na forma como ela estava conduzindo, porque você sabe como o ser humano é. Paulo podia muito bem, Timóteo poderia muito bem então ser criticado. Por que você ajuda uma pessoa e não ajuda a outra? A instrução está clara. Ajude quem não tem família. Ajude quem realmente necessita. Essa é a ideia do texto. E finalmente, pessoal, o versículo 8 vai chamar a atenção de todos nós, onde ele vai dizer: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Pessoal, o cristão que não cuida da sua própria família, ele é pior que uma pessoa que não é crente. Ele é pior que uma pessoa que sempre negou a fé, pois ele nega na sua prática, ele nega o amor. Portanto, a reflexão dessa noite para mim e para você então é: você tem cuidado da sua família? Você tem cuidado daquele seu ente querido que nesses dias de pandemia ele pode estar sofrendo muito? Será que você tem olhado para a sua família e visto realmente quem necessita de ajuda e auxiliado elas? Ou será que você se tornou então, isso se tornou um fardo para você? Será que isso se tornou um problema na sua vida?
Então, se você realmente é um cristão, se você realmente busca fazer a vontade do Senhor, lembre-se que você deve cuidar dos seus. Lembre-se que você deve cuidar da sua família, pois esse é o mandado do Senhor. E você que precisa de ajuda, você tem facilitado a vida dessas pessoas que te ajudam? Ou então você tem se colocado em primeiro lugar e buscado somente o seu prazer, buscado somente as suas vontades, buscado somente aquilo que você quer fazer e que o outro faça para você? Então, tome cuidado nesses dois casos, sendo você o idoso que precisa, ou a pessoa que precisa, não necessariamente sendo idosa, ou então você que ajuda, se isso realmente tem sido um fardo ou não na sua vida, que você possa olhar para a sua vida nesse momento e refletir em qual caso, em qual situação você está. E que nessa noite a gente possa refletir nisso, tá certo? Fiquem com Deus, estamos encerrando aqui mais um vídeo e se Deus quiser nas próximas sextas continuaremos. Um abraço a todos, que Deus abençoe.